Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um Papo de Quinta. Eu sou a Regiane. Bom dia, eu sou a Bruna. Bom dia, eu sou a Luciana e hoje nós estamos recebendo aqui o Josué para conversar um pouquinho com a gente sobre tios da creche. Meu nome é Josué, estou honrado de ser convidado hoje para o Papo de Quinta e hoje nós vamos conversar sobre essa novidade, que não é tão novidade nas creches no Brasil inteiro, que é a presença do homem na creche, a presença do homem na educação infantil. E fala um pouquinho pra gente da sua história com essa situação de ser um homem presente na educação infantil, para o pessoal entender o contexto. Bom, sou professor de educação infantil, há 15 anos, na Prefeitura de São Paulo, na rede municipal, na cidade de São Paulo, atuante em creches, né? Desde 2005, trabalhei em 3 creches diferentes aqui na cidade de São Paulo. A gente chama as creches de SEI, Centros de Educação Infantil, e esses centros de educação infantil hoje atendem crianças de 0 a 3 anos, né? Pois bem, o que eu falo, meninas? Eu vou começar com as perguntas. Eu ia fazer uma pergunta agora. No Instagram. Pode falar. A primeira pergunta foi: pode chamar de tio? Tem essa questão do professor Cintia não, né? Então, pode chamar de tio? A gente começa por aí. Faz diferença chamar de tio? Faz diferença ser homem? Faz diferença a nomenclatura? Então, essa questão do tio é até uma provocação, né? A gente brincou numa conversa informal antes disso, né? Não pode chamar de tio. Evidentemente que as crianças criam uma afetividade com o adulto, há ali uma ligação entre criança e adulto, mas assim, não em toda essa relação há uma profissionalidade, né? O profissional que está ali, independente do gênero, é um professor, tem a sua formação, enfim. A gente tem essa cultura do tio e da tia na educação infantil, tanto dessa proximidade das relações, né, que se criam, né, entre criança e adulto, mas também de uma cultura instituída desde a implementação das creches no Brasil, no fim da década de 70, no começo da década de 80, né, onde as profissionais, eu me arrisco a falar as profissionais, porque era majoritariamente muito maior ainda a proporção de mulheres para homens, né, que acho que era 99,9%, né, eu posso arriscar, da presença das mulheres, e que essas mulheres, elas não necessariamente precisavam da formação do magistério ou da formação docente para atuar ali com as crianças pequenas, né? Então, assim, a gente já passou falando da cidade de São Paulo, já passou por várias nomenclaturas dessas profissionais, desde pajem, a assistente de desenvolvimento infantil, em alguns outros sistemas pode ser de cuidadoras. A gente precisa observar qual foi em cada região e qual nome foi, mas sim, essa cultura do tio e da tia ficou forte, ficou marcado, né? E hoje a gente tenta mudar esse nome, não porque deva haver aquela severidade nas relações entre criança e adulto, mas sim pela profissionalidade, pela ação que é feita ali. Acho que é isso. Para não confundir com as relações familiares, né? Porque também. O professor está ali, ele teve um preparo técnico antes, ele estudou, ele tem um olhar diferente voltado do que só a afetividade, né? Uhum. Então, acho que mais para as famílias entenderem um pouco a profissionalidade do que pela relação em si, né? Sim, e é engraçado que no SEI, na creche, eu trabalhava assim com as crianças, né? Eu não exatamente exigia das crianças o meu título. Então, era professor Josué, sim, para todos os fins, para todos os documentos, para toda a organização da unidade, mas eu trabalhava com as crianças, eles me chamarem pelo meu nome. E era muito curioso que eles falavam, crianças 2, 3 anos, Josué, vem aqui, Josué, vamos lá para o parque, nós vamos brincar, o que nós vamos fazer hoje, né? Então, essa questão do título comigo não tinha. Com algumas colegas minhas que trabalhavam a questão do título com as crianças corrigiam entre essas, assim, as famílias, né? Então, falava assim, oi, vou usar você, Luciana, como exemplo. Tia Luciana. Não, professora Luciana.
né? E eu acho que você viveu muito disso, da própria criança também ensinar as famílias essa questão da nomenclatura do título. Mas, enfim, nas relações cotidianas não tem tanto peso essa questão do título, mas sim a prática, né? Teve uma outra pergunta, uma questão que foi muito interessante também, que fala sobre a representatividade masculina na educação infantil. E a pergunta é: como superar esse tabu? Você, na sua experiência, tanto de professor quanto de pesquisador do termo, acho que você pode falar bastante para a gente que ainda é um tabu, né, a presença masculina na educação infantil, e quais os caminhos para a gente superar isso? Bom, eu não falei na minha apresentação no começo, né? 15 anos trabalhando na educação infantil. Há um tempinho, há uns 3 anos eu não estou mais na sala de aula, estou nos cargos de gestão. E desses 12 anos que eu trabalhei com as crianças e tal, eu fui estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre esse olhar. Aí o meu mestrado foi sobre a presença do homem na educação infantil, no mestrado pela PUC de São Paulo. E aí eu fiz um levantamento, né, da porcentagem na cidade de São Paulo, é um recorte, né, tem outras no país, tem de Minas Gerais, tem em outras cidades aqui próximo. E aqui em São Paulo, 97% dos profissionais docentes são mulheres, nos 6, nas creches, né? Apenas 3%. Então, nós temos uma realidade de São Paulo em 2017, que foi quando eu fiz a defesa. Em 2017, nós tínhamos uma realidade de 12 mil professoras e 124 professores, uma coisa assim, nessa... Uma diferença imensa, né? É gigantesca, assim. E aí, evidentemente que num cenário desse, onde 97% mulher, 3% homem, a presença do homem causa uma estranheza. Fica, olha, o que esse cara está fazendo aí? A presença do homem, sim, causa uma estranheza, né? Então, assim, pergunta o que esse cara está fazendo lá. E aí são essas as perguntas. Aí na minha dissertação, eu debato isso com os professores. Eu entrevistei 24 professores, né, da nossa rede. E aí a pergunta é: o que esse cara está fazendo aí? O que esse cara quer? Né? Qual que é a dele? Bem do senso comum, assim. Aí a pergunta são questões que elas beiram até o absurdo, no sentido de você olhar o quanto isso não reflete na profissionalidade, né? Uma reflete, evidentemente. A pergunta se ele tem paciência para lidar com criança. Esse é o primeiro estranho. O segundo se ele sabe fazer o trabalho. Ele sabe lidar com criança, ele sabe como é que lida com criança, quando a criança precisa ir ao banheiro, quando a criança precisa limpar o nariz, quando a criança precisa da alimentação. E a outra pergunta, a certificação dele, se ele tem certificação lá, isso sim, cabe, né? Se ele é professor mesmo, ele é professor, ele estudou para isso. E a última, que é a que foge mais, quanto à orientação sexual desse profissional. Se ele é homossexual e por isso ele optou por ser... trabalhar num meio majoritariamente feminino. Majoritariamente feminino. Por quê? No senso comum, entende-se que a questão do cuidar, ela é ligada à orientação sexual. E aí, num artigo que eu li de 2001, estava bem escrito assim, eu só não lembro agora para poder compartilhar com vocês, mas no artigo falava assim, no relato de uma família: a pergunta era, você prefere que o tio da creche seja heterossexual ou homossexual? Aí as famílias respondiam: prefiro que seja homossexual. Aí por quê? Porque sendo ele homossexual, ele vai se assemelhar com o trabalho de uma mulher. Então, esse era o relato de 2001. Eu tô em choque. E nesse mesmo artigo de 2001, fala assim, pergunta assim: você aceitaria um tio na creche?
isso é a nossa provocação aqui do título, né? Você aceitaria um tio? Aham. Aí as famílias, sim, aceitaria um tio. Não, quer dizer, não aceitaria um tio para trabalhar com as crianças, mas aceitaria um tio para ser diretor, para ser vigia, para trabalhar em outras coisas. Se tiver literalmente fora do convívio com a criança, ok. Do convívio direto com a criança, ok. Isso. E aí, eu não fiz em relação às EMEIs, né? As escolas de educação infantil de crianças de 4 a 5 anos. Não fiz essa, não é esse o meu recorte da minha pesquisa. Mas hoje, eu trabalhando na gestão de uma EMEI, eu vejo que a minha presença lá não causa, eu enquanto diretor da escola, minha presença não causa estranheza. Então, quando a família... Eles perguntam, a diretora está aí? Já perguntaram várias vezes. Eu pergunto, eu sou a diretora. Eu brinco demais. Aí você, então você é o diretor? Então, tudo bem. Aí segue a conversa. Não tem uma, nossa, você é diretor? Agora, para o professor, o que está ali na linha de frente, ele está ali com a criança, esse sim gera estranheza. A pergunta eu acho que eu até perdi, Giane. Era como superar esse tabu da presença masculina na educação infantil. Então, sobre a presença do homem, né? Sobre o trabalho que é feito para não de esclarecer, mas de mostrar que é um profissional que está ali. Na Prefeitura de São Paulo, nós temos um documento anual de avaliação, né? Que nos auxilia muito nesse processo. Por quê? Nas relações do trabalho da escola, nas mediações de conflito, a gente usa a nossa arma maior, que é o diálogo. Ponto. Por que aquele cara está lá? Porque ele é um profissional efetivo, concursado, certificado, preparado para exercer aquela função. E na Prefeitura de São Paulo, nós temos anualmente a avaliação dos indicadores de qualidade, né? Que é um documento federal, e que especificamente nós temos o nosso municipal, que ele tem duas dimensões a mais, e no item 5, né, que é o diferencial de todo o território nacional, relações de gênero e étnico-racial. Relações étnico-raciais de gênero, desculpa. E num desses tópicos dos indicadores, fala disso, sobre a presença do homem, não só do professor, como dos demais profissionais. E aí amplia-se o debate nessa avaliação, porque é uma avaliação onde as famílias são convidadas, os profissionais são ouvidos e falam também, todo mundo avalia como está sendo feito o trabalho, a avaliação da qualidade da educação infantil. Então, assim, já tive alguns episódios, eu, pessoalmente, dentro desse momento da avaliação dos indicadores. Num primeiro momento, que foi em 2014, quando eu estava na creche e estava no SEI, aqui perto da minha casa, que eu trabalhei, uma mãe foi perguntado sobre a presença do homem, se fazia alguma diferença, o que as famílias achavam. E aí foi muito interessante um relato de uma mãe que ela falou assim, não, que eu acho importante, porque a presença do homem traz novas referências para as crianças, né? E aí ela trazia a discussão dela da casa dela, que o marido dela não concordava. Não, onde já se viu? Um cara vai dar banho na nossa filha, um cara vai trocar a fralda, um cara vai... E ela falou assim, olha, vamos pensar em você, falou pro marido dela. Você é enfermeiro. Lá no hospital você dá banho, você troca a fralda, você... Qual é a diferença de você, do seu trabalho para o trabalho dele? E todo o trabalho há um olhar, há sim um sistema de trabalho, há sim, entre aspas aqui, muitas aspas, tá bom? Um gestor, uma hierarquia que fiscaliza o seu trabalho, né? Que verifica se você está fazendo aquilo adequadamente, se você está propondo atividades e experiências e vivências saudáveis, né? Então, foi essa discussão da mãe, né? Com o marido, da mulher com o marido, assim, e ela trouxe essa discussão para cá. E aí, eu vejo que, para mim, nas minhas... já perguntaram para mim, Josué, você já sofreu alguma represália, alguma coisa, alguma ameaça, Falei, eu nunca tive nenhum problema, nenhum episódio, né? Eu sempre falo que nós, professores da educação infantil, nós, professores e nós, seres humanos, no contexto geral, até na universidade, quando a gente vai dar
vai dar na frente de uma sala de aula, a gente é avaliado no começo. Todos nós, independente do gênero, independente da faixa etária, independente do... Todos nós somos avaliados. Eu brinco, e é bem do senso comum, tá? Não estudei isso, não fiz que a avaliação do homem na educação infantil, ela dura um pouquinho mais. Tá? Se a professora é avaliada ali no mês de fevereiro, no mês do acolhimento, o homem ele fica mais um mês, um pouquinho, mais 40 dias a mais, mas aí a melhor resposta é sempre a criança. É a criança que vai levar você para casa dela. É ela que vai falar. Ah, o Josué fez isso. Ah, o Josué brincou daquilo. O Josué me ajudou nisso. Então, é sempre a criança. Eu falo que a criança é o seu melhor termômetro na avaliação do trabalho. Mas vocês, enquanto professoras, também sabem o quanto a gente é avaliado, né? Pelas famílias, o tempo inteiro, o ano inteiro. As mães, os pais, as avós avaliam a gente muito, né? Então, isso. Tem um discurso do senso comum também, que rola muito nas escolas, entre os pais e entre até os próprios professores. Eu sou de EMEI, né? Da educação infantil com as crianças maiores, de 4 a 5 anos. E lá também a presença masculina era muito estranhada inicialmente, hoje é até bem valorizada. Rola esse discurso assim, do senso comum de que é legal ter uma outra representatividade para as crianças, a figura masculina é importante também. Você acha que faz diferença o professor ser uma figura feminina ou uma figura masculina, ele estar naquele ambiente para a formação dessas crianças? Você acha que faz, de fato? Seja na educação infantil na creche ou na educação infantil na EMEI, né, ou em outro contexto. Mas, enfim. Eu entendo, assim, que o trabalho é realizado a qualidade do trabalho é a mesma, independente do gênero, né? Eu creio que quanto mais atores diferentes ali naquele processo, melhor para a criança. Quanto mais elementos ali, então é uma mulher jovem, é uma mulher de meia idade, é um homem, é um senhor. Quanto mais é um homem, é uma mulher negra, é uma mulher branca, enfim, quanto mais elementos ali, mais referências a criança tiver, é melhor para o desenvolvimento dela, porque ela vai saber conviver com os diferentes. Isso, mas não para a formação da criança em si ali, né, na educação infantil, mas para a transformação social mesmo, para contribuir para essa transformação social, para entender que tudo bem o homem cuidar da criança, que a gente vai desconstruindo esse machismo estrutural da nossa sociedade. Aí acho que a Luciana fala até melhor do que eu, mas acho que para essas questões contribui muito mais do que na questão do desenvolvimento da criança ali especificamente, né? Uma vez eu já tive que lidar com essas questões, assim, alguém falando que o homem ele é melhor para trabalhar na creche porque ele brinca mais, ele é mais disposto, ele vai lá para fora com as crianças, ele vai correr, vai andar de skate, vai andar de motoca, né? Sim, que era o que eu fazia, ponto. Mas assim, tudo que eu fazia... Não é que você fazia mais do que outra. Eu acho que, então, eu também, o que me incomoda, minha pergunta era relacionada a isso. A nossa sociedade, ela tem uma estrutura machista. Então, mesmo o homem não estando num espaço majoritariamente dominado pelos homens, né, que é um espaço feminino, quando ele passa desse período de avaliação da desconfiança e começa a ser aceito, ele começa a ser mais exaltado do que as professoras mulheres, porque ele é homem. E aí continua de novo essa discussão do gênero. Primeiro ele é rejeitado porque ele é homem. Depois, por ele ser homem, nossa, mas ele é homem e é bom professor. Então ele é melhor professor. Olha que sensacional. Que nem aquele pai que faz a obrigação dele, que você percebe que você é um pai que faz a sua obrigação. Nossa, ele é um pai maravilhoso. A mãe fazia tudo isso, mas a mãe é só mãe. Ele é um super pai porque ele faz o que ele tem que fazer. E aí, quando teve esse episódio, eu tive que dar um corte, tipo assim... Porque eu falei, não, todo mundo aqui fez igual, todo mundo aqui exerce o mesmo trabalho, todo mundo a mesma formação, todo mundo ganha igual, todo mundo se lasca igual, não tem diferença. Voltando àquele do pai, é que nem eu fui ler aquele livro daquele cara, como é o nome dele? Piangers.
Já ouviu falar dele? Não. E ele... Como é o nome do livro? O livro chama O Papai é Pop. Papai é pop. Aí ele Nunca ouvi falando falar. do quão maravilhoso é ser pai. Eu entendo a problematização, o recorte dele lá, quando ele fala dessas crianças que o pai abandona. Eu entendo. Nós temos um número absurdo de caras aí que, pelo amor de Deus, né? É pai, mas é totalmente ausente. Certo, eu entendo esse recorte. Esse recorte que os caras têm que se acordar, meu. Você fez a criança de um encontro casual, algo que foi, mas então se assume, independente. E aí ele exalta, até aí tudo bem, eu entendo o recorte e tal. Só que tem um dado momento que ele exalta a presença do homem como as brincadeiras do pai é mais legal, como se quando o pai vai com as crianças cozinhar, ele cozinha melhor, ele tem... Eu falo, mano, esse cara tá viajando. Não tem nada a ver isso daqui. Então, bem dessa cultura aí. O cara vendeu milhões de livros, milhares de livros aí, porque, assim, é importante ser pai, é importante. Eu acho que é importante, mas, meu, não é nesse nível estratosférico, a gente não é Deus. E não é humilhando e denegrindo a mãe que você é um bom pai. Exatamente. Né? A sociedade ainda não entendeu que não precisa diminuir um para exaltar o outro, que dá para ficar todo mundo no mesmo patamar, entender que, ó, é legal com a mãe, é legal com o pai, é legal que todo mundo participe e todo mundo sai ganhando, assim, né? Todo mundo sai bem. Não é competição. Verdade. E eu vou falar assim, ó, bem aqui no senso comum mesmo, ó, esquece Josué acadêmico e a presença da mãe, a relação da mãe com os filhos é uma coisa tão grandiosa que precisa ser mais que exaltada. Se eu vejo aqui a Mônica com as meninas aqui, às vezes eu falo assim, pô, eu sou um mero coadjuvante aqui nessa história. É muito louco, aqui mano. De boa. Vocês mães são muito loucas, velho. Então, Joso, eu queria que você contasse um pouco pra gente, você falou um pouco aí da estranheza e das relações, principalmente com os familiares e com a comunidade, e como se dá essa estranheza com os demais educadores, tanto os demais professores, o quadro de apoio, a direção, tanto homens quanto mulheres, está todo mundo ali, mas esses educadores, quando percebem um professor homem na creche, e aí? Então, né, eu vou falar duas partes. Uma é a minha experiência e outra os relatos que eu coletei na dissertação. Da minha experiência, eu vou dizer que eu tenho histórias engraçadas, né? Quando eu cheguei nesse último SEI, que nós trabalhamos juntos, eu e a Luciana, não comitantemente, mas a gente trabalhou no mesmo local, tinha um senhor lá que era vigia da escola, né? Você conhece. E aí, no primeiro dia que eu fui trabalhar, a primeira semana, fui lá, arrumei minha sala e tal. Eu trabalhei nos 4 agrupamentos, tá? Eu trabalhei no berçário 1, berçário 2, minigrupo 1, minigrupo 2. Trabalhei nesses 12 anos. E aí eu estava lá na minha sala, organizando, pendurando as coisas, organizando e tal. E aí ele chegou e me teve uma abordagem dele, foi muito, muito curiosa. Ele falou, tudo bem? Você é professor? Sou. Ah. Você é professor? Eu falei, sou. Ah, ele deu uma respirada. Aí ele não se aguentou. E eu entendo todo o contexto que ele está inserido, né? E ele falou assim, mas você não acha que isso é um trabalho só para mulher, não? E aí ele saiu. E ele só jogou. Nem ficou esperando a resposta. Pô, vou só te dar um toque. Você tá no lugar errado, camarada. Não te avisaram, eu vou avisar, né? E assim, foi um esporádico disso aí, né? Uma vez, enquanto a gente estava trabalhando em sistema de polo, que aqui em São Paulo, em alguns anos, a gente trabalhava em janeiro, né? No atendimento às crianças, e o sistema de polo, onde a gente reunia alguns professores de várias unidades dentro de um centro educacional unificado, um CEL, né? E aí foi lá no Lajeado e aí foi uma professora de outro SEI veio para trabalhar conosco e ela perguntou assim, você é professor? Eu falei, sou. Ela falou assim, você trabalha com as crianças, você fica na sala de aula? Eu falei, fico. Então, lá na minha creche você não ia trabalhar, não. Lá só pode trabalhar mulher. Aí nessas horas é engraçado que a gente vira a chavinha para levar na esportiva, porque
E aí eu falei assim, não, eu não tenho nenhum interesse em pedir remoção para lá. Bom saber. Tô muito tranquilo aqui, não adiantou e tal. E aí foi isso, e aí ela conviveu comigo o mês inteiro de trabalho e ela pôde, né, ver como que era. Agora, assim, no dia a dia, onde eu trabalhei, eu sempre fui muito respeitado, tive muita parceria dos meus colegas e da gestão, sempre. Nunca tive um problema nenhum de preconceito ou de tratamento diferenciado ou de algo, assim, sabe? Sempre foi muito tranquilo as relações, sempre foi, por parte dos gestores, cobrança de uma qualidade de serviço igual para todo mundo, sempre foi, em alguns momentos, que as famílias pudessem perguntar, sempre a gestão esteve do lado, falando que era um profissional que estava ali e tudo mais. Mas, na coleta de informação dos professores, sim, eu vi casos onde profissionais, as colegas, ficavam avaliando o professor, ficavam observando, ficavam fiscalizando, vigiando, né, que é uma situação bem pior, né? E aí eles relatam isso, relatam perseguição da gestão em alguns equipamentos, né? É evidente que está tudo sob sigilo, né? Não há nada, né, com nomes e tudo mais, mas que aí esses professores tiveram dificuldade no trabalho, né? Então, assim, eu entendo que a parceria, né, a consolidação do trabalho se dá com a convivência e tudo mais. Então, nas três creches que eu trabalhei, eu fiquei um bom tempo, nas três, né? 3, 4, 5 anos em cada uma delas. Eu fiz 5 anos em um, 3 em outra e para não perder a conta, deu, e mais 4 na outra. Isso, 3, 4 e 5 nas unidades. Então, aí deu tempo das pessoas me conhecerem, muito tranquilamente. Então, e aí eu sempre tive muita parceria, muitas amizades, não posso dizer assim, troca, né? Nós professores a gente não consegue ficar distante um do outro, né? É difícil, é raro aquele professor que fecha a porta da sala dele e ignora, muito raro, inclusive, eu acho até. É um trabalho de interação, é um trabalho de socialização, não tem como mesmo, né? E muito nós, difícil. na creche, a gente trabalha mais junto ainda, porque tem creches que organizam 2 turmas por 3, às vezes. 2 ou 3 até. numa sala mesmo. Então, são 3 profissionais que trabalham juntos, na mesma sala, o dia inteiro, o período inteiro. Então, né, aqui na rede municipal, a rede direta, né, que a gente fala, o professor trabalha, a criança fica 10 horas, né, na creche, com 2 professores, um fica as primeiras 5 horas e o outro fica depois das outras mais 5. Na rede parceira, o profissional ainda fica 8 horas, trabalhando uma carga horária de 8 horas, então fica mais tempo, assim, né? Então a pessoa oscila de 1 hora de diferença entre um e outro. Eu não sei se as configurações das redes, né, para educação. E a gente está falando, né? A gente está falando no YouTube, a gente está falando Brasil, né? Sim. Então, são muitas configurações. Quando comecei a conversar com o pessoal de outros estados, ficava assustada, às vezes, com o tanto de diferença que tinha, porque a gente está muito acostumado no nosso mundinho aqui de São Paulo, né? Então, quando a gente conhece outras realidades muito diferentes, a gente assusta. Para a gente, hoje, eu acho até mais natural a presença masculina, mas provavelmente, Brasil afora, aí ainda deve ser um tabu ainda maior, né? Uma dificuldade muito grande que esses profissionais enfrentam para mostrar que eles são profissionais e que o papel que eles desempenham ali independe de qualquer questão de gênero, de orientação sexual, de qualquer coisa, que é uma profissionalidade docente mesmo. E do levantamento dos professores, né, eu entendo que a relevância do número foi alta, né, porque de 140, acho que 140, gente, desculpa, o número não tá... Eu entrevistei 24 professores, então foi um número alto, né, na proporcionalidade, né? Sim. E aí você vê que a questão da orientação sexual não tem nada a ver. Não cabe, porque nem o número de professores heterossexuais é grande, é 80%, 90% para os professores homossexuais. Então,
você vê que é do senso comum de forma absurda, assim, né? E aí a gente fica assim, meu, é realmente uma cultura enraizada de que a mulher que cuida, enfim, que a mulher que tem que cuidar, que a mulher que só a mulher pode realizar esse trabalho, enfim. E aí é uma discussão longa. Enfim, aqui nos bastidores, que a gente já falou para cortar várias vezes, já rolamos várias conversas. Fica pro próximo papo. Uma próxima pauta. Se deixar, a gente fica aqui papiando até... Sempre. Olha, tranquilamente. Muito obrigada, Josi, pelo papo, pela participação, pela partilha com a gente. É sempre uma delícia papear com você sobre esses assuntos, a gente viajar na maionese, pensar os cenários e repensar as propostas. É sempre muito bom. Então, muito obrigada por ter topado desse papo no dia do seu aniversário. Então, Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada, Joso. Eu Pelo agradeço. papo e esperamos para próximos papos também. Eu posso fazer uma fala final? Pode. Então, deixa eu agradecer primeiro, já que é a final. Não. Aproveitar para agradecer também, como a Regi disse, você topar fazer o papo com a gente no dia do seu aniversário aqui, o Papo de Quinta. Aproveitar para agradecer publicamente, porque estamos no YouTube do Brasil todo, a admiração que eu tenho pelo profissional que você é de verdade. Obrigado. Por todo o seu trabalho, que estamos aí acompanhando há alguns anos, tem o que, 4 anos que a gente trabalha junto. É um trabalho incrível. Parabéns mesmo e obrigada por topar esse papo com a gente. Em todos os âmbitos, eu diria que nós somos o quê? Um fã-clube do Josué. Um clube, literalmente. Ele é ótimo, generoso obrigado. na partilha, né? Sempre à disposição, né? Verdade. Pra compartilhar. Então, muito obrigada, Joso. Bom, enfim, agora eu fiquei sem graça. Mas eu agradeço demais a oportunidade, agradeço, é uma honra para mim participar. Eu sou fã de vocês sabem muito bem disso. E a gente tem uma parceria incrível. E assim, compartilhar saberes é uma coisa maravilhosa. E nós, professores, nós amamos isso, esse momento. A gente está num momento bem complexo, né? Todo mundo já sabe, todo mundo já fala sobre isso. E a gente está todo mundo virtualmente aí compartilhando e trocando ideias, enfim, para que quando tudo voltar ao normal, a gente consiga fazer essas discussões olho no olho, né? Todo mundo próximo e verificar isso. E esse momento é necessário agora e foi muito bom participar dessa maneira. E obrigado, vocês não viram, vocês estão aí no Brasil inteiro, mas como é meu aniversário, eu joguei um bolo presente. Então, muito obrigado mesmo. E quem quiser saber mais, né, da minha pesquisa, eu posso colocar o link aí, meninas, não sei. Tem a minha dissertação, Sim. tem uma entrevista que eu dei para uma publicação institucional aqui na prefeitura que fala sobre, tem alguns dados, né, que é a revista Magistério, quando eu falar dessa transposição das creches das creches da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Educação. Então, fica aí um grande abraço e a gente volta e tem muitos outros papos aí. E parabéns para vocês, muito sucesso, muitos papos de quinta e muitos convidados grandiosos venham aí e vocês estão de parabéns. Obrigada. Vou deixar o link, então, todos esses que o Josi falou vão ficar na descrição desse vídeo. Se tiver mais pergunta, pode deixar nos comentários. E se quiser um papo com o Josi num papo fechado no Zoom, uma turma de Zoom para a gente bater papo sobre esse assunto, deixa aqui os pedidos nos comentários também, que o Josi é super acessível e a gente consegue marcar com ele, tá bom? Beijo, até o próximo papo. Olha, o que esse cara tá fazendo aí? E agora resolveu tocar o meu... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora sim. Parabéns pra você nessa data querida.
Muita sede. Tá um pouco descoordenado aqui, parabéns. Tudo bom. Josué é um bom companheiro. Josué é um bom companheiro. Josué é um bom companheiro. Ninguém pode negar. Uhul, Josu! Matilde! Matilde! A sogra faz o pedido. Ai, Não que esquece o fofo! pedido, é importante. Opa! Aê! Aê! Ô, Corona! Bom, mas é isso. A gente acho que alguém Vai ter que cortar, Luciana. Ficou alto. A espera é maravilhosa.